a diversidade deve ser celebrada. A gente gosta de colocar tudo no mesmo molde, de demonizar o diferente, mas aí quando a gente olha para a natureza, quanta diversidade que há, quantos tipos de árvores, quantos tipos de animais, como bem observa o Emílio Garofalo Neto no livro Isto é Filtro Solar. Por que Deus fez tantas flores de tantas cores? Por que Ele não fez tudo em tons de marrom, por exemplo? Colocamos tudo no mesmo molde sob o pretexto de unidade. Mas a unidade no Evangelho é a unidade na diversidade. Como C.S. Lewis observa no livro Cristianismo Puro e Simples, quanto mais unidos a Cristo nós nos tornamos, mais nós mesmos nós nos tornamos, mais a nossa identidade é reafirmada e não suprimida. Paulo dá um exemplo muito bom sobre isso, né? Quando ele diz em 1 Coríntios como somos corpo e como um corpo não pode ser feito todo de ouvidos, por exemplo. Onde estaria o olho? Aliás, não tem nem como existir um corpo feito só de ouvidos. Então, a diversidade deve existir e deve ser celebrada porque Deus fez assim. A gente demoniza e rechaça o diferente por pelo menos 2 motivos. O primeiro, porque não entendemos. O segundo, porque isso fere o nosso orgulho. Quando demonizamos porque não entendemos, isso se torna incongruente, porque a gente lida, na verdade, com coisas sobrenaturais, coisas que não entendemos, coisas que são diferentes. E falando em coisas que a gente não entende ou que parecem absurdas, como bem coloca a série The Chosen, Deus tinha dito lá no deserto que não era para se fazer imagem de nada da terra para fazer nenhum tipo de adoração ou coisa nesse sentido. Então imagina o espanto das pessoas quando Moisés fez, quando eles foram picados por serpentes, e Moisés fez uma imagem de uma serpente de bronze que, se as pessoas olhassem para ela, seriam curadas. Ou você ter lama feita com cuspe esfregada nos seus olhos para te curar da cegueira. Ou alguém dizer para você que Deus falou com ela por meio de umas pedras no peitoral do sacerdote, que é o Urim e o Tumim. São inúmeros os exemplos que a gente poderia trazer de coisas que nos trariam estranheza. Agora, demonizar o diferente porque isso fere o nosso orgulho foi basicamente o que aconteceu com Jesus, porque curava aos sábados e expulsava demônios, e os escribas, fariseus, mestres da lei não queriam aceitar isso, porque aceitar que Jesus curava aos sábados, por exemplo, era aceitar que a interpretação da lei deles estava equivocada, porque para eles não se podia fazer nada disso aos sábados. Então precisamos estar dispostos a olharmos para o texto para além dos nossos pressupostos e nos perguntarmos: será que o destinatário desse texto, o original, entendia esse texto da forma como eu estou entendendo? Ou será que o contexto era outro? Será que eu estou disposta a olhar para o texto com piedade, tendo Jesus como chave de interpretação, a fim de desconstruir algumas coisas e admitir alguns erros meus de interpretação?